Olá, estamos de volta no nosso 88 Rockets e como eu sempre digo no começo das nossas apresentações aqui no podcast, as autoridades estão sempre aqui na frente. Quando eu estou apresentando as pessoas, elas estão escondidinhas, mas hoje são duas. São duas e são pessoas que estão cuidando de pessoas. E eu adoro isso, adoro falar com gente que está cuidando de gente, né? Porque o trabalho delas é muito legal e que elas acharam um caminho que todo mundo quer, mas ninguém está disposto a enfrentar o começo desse caminho. E esse caminho começa dentro de cada um de nós. Então, hoje o papo aqui com a Lilian e com a Amanda, que vocês já vão ver daqui um segundinho, vai ser muito legal. Por quê? Porque elas vão mostrar para a galera que vai nos assistir como é que você faz para controlar a sua cabeça num processo de emagrecimento, de disciplina alimentar e tudo mais. Porque é muito fácil falar, eu quero o produto final, né? Só que o produto final tem um começo. E esse começo nós vamos falar muito dele aqui hoje. Com vocês, no nosso 88 Rockets, Lilian e Amanda, para nos ensinar a controlar a mente e fazer acontecer o resultado fininho, shape, né? Shape. Bem-vindas, muito, muito bem-vindas. Estou bem feliz que vocês estão aqui. O meu contato inicial foi com a Lilian, né? Através de uma amiga muito querida que eu tenho. E aí falamos de Amanda e hoje trouxemos a Amanda, tá? Então, vocês se apresentem, façam a galera entender quem são vocês, porque daí é ladeira abaixo. Vamos bater um papo aqui. Eu sou Lilian, muito prazer, obrigada pela oportunidade. Sou personal trainer há mais de 14 anos, trabalhando nessa área de ajudar pessoas. Sim. Sempre gostei muito de trazer solução de alguma maneira para a vida das pessoas. E a gente começou aí nessa jornada juntas, há mais ou menos um pouco mais de um ano, né? Sendo que eu via todas as pessoas tentando emagrecer. Hoje em dia, eu acredito que deva estar atualizado isso. Uns 70% da população brasileira está acima do peso, né? Sempre soube disso. Mas eu estava só na área técnica do emagrecimento, Sim. que é o externo, o que você faz de fora para dentro. Só que eu percebia que estava faltando alguma coisa ali, porque a parte do emagrecimento, ela é frustrante, né? É uma coisa que é um nadar e morrer na praia para muitas pessoas. Então, eu acabei mergulhando nessa parte terapêutica, descobrindo que o emagrecimento vai muito além da parte do externo, né? Sim. Claro que para alguns perfis de pessoas, né? Que trabalhamos com perfis específicos que vamos explicar aqui. Mas agora somos terapeutas especialistas em emagrecimento. Amanda? Eu sou a Amanda e trabalho já na parte administrativa há muitos anos, na área da saúde, e me tornei terapeuta nos últimos 2, 3 anos, né? E sempre com essa curiosidade sobre o comportamento das pessoas, de analisar que as pessoas muitas vezes estavam sentadas nos lugares errados, nas cadeiras erradas, com perfis muitas vezes diferentes, e por essa curiosidade, né, comecei a estudar muito mais sobre esse tema e fui abrindo muito essa visão, e de um ano para cá nós começamos aí especificamente a focar mais, né, pegando todo o conhecimento da Lilian, né, por ser educadora física, terapeuta, a focar mais nessa parte do emagrecimento em si. E aí lançamos um projeto que está sendo bem sucesso e estamos ajudando muitas mulheres, muitas pessoas a olhar para algo que elas não costumam olhar, que é para a parte emocional, que é o bastidor do emagrecimento, que é o que realmente afeta, que é o que faz com que ela não cumpra o que ela muitas vezes acha que está lá, que é o externo, que é a dieta, que é o treino. Sim. Então, com tudo isso, a gente está trabalhando exatamente juntas aí esses últimos anos. Muito bom. Mas, né, devido às apresentações feitas, agora eu vou começar a provocar, né, vocês, para que as pessoas entendam mais sobre o trabalho de vocês, que eu dei uma estudadinha, como eu falei, e é bem legal. É bem legal e eu achei interessante, quem sabe, né, eu vou mudar a minha mente.
Hoje. O objetivo é, hoje eu vou sair daqui querendo, né? Desejando. E quem vai agradecer muito isso é capaz de mandar até mensagem para vocês, falar o que vocês fizeram com ele. Olha, é a Fabiana. desafiador, falar, hein? O que eu tô há 3 anos tentando que vocês conseguiram tão rápido. Mas, gente, as questões emocionais, elas são, né? Minha formação é direito, mas eu tenho uma frustraçãozinha básica, que é mental, de não ter feito psicologia, que eu gostaria muito de fazer, porque eu gosto muito de lidar com pessoas, né? E lidar com a lei, você lida com pessoas, mas você lida mais com a lei do que com pessoas. Então, o comportamental é muito individual. É muito individual. Então, vocês têm grupos, vocês têm uma infinidade de mulheres que está procurando vocês com objetivos comuns, no entanto, com comportamentos muito diferentes, né? Então, vocês têm que fazer aquela coisa do diagnóstico individual e o problema tem sempre origens diferentes, né? E elas sempre se perguntam, por que eu não consigo? Né? Então vamos começar o nosso papo e a exposição de vocês com isso. Por que eu não consigo? Eu tento tanto. Por que eu não consigo? Onde está a principal questão que é mais genérica? Onde é aquele ponto que todas, vocês percebem que todas estão com a mesma dúvida? Aí depois vocês vão individualizar. Mas existe aquela coisa de que, poxa vida, todas elas têm isso. Agora, vamos lá. Vamos aos motivos pessoais de cada uma depois. Sim. Manda aí. Primeiro de tudo, é importante a gente trazer em consideração, nós trabalhamos com uma técnica de perfil de pessoas. Então, quando você fala, a gente trabalha com emagrecimento. Okay. Sim, mas o nosso foco não é aquela pessoa, sabe, que tirei férias, fui pra praia, aí eu engordei 5 quilos, estou acima do peso, aí eu quero emagrecer e em 2 meses ela perde. Não é esse o nosso público. O nosso público é o quê? Obesidade crônica. São essas pessoas que faço de tudo, né? E não consigo, igual você comentou. Então, esse público, é importante a gente voltar bem lá atrás. Quando a gente é criança, a gente é um HD vazio, né? Nossa mente é um HD vazio. E você vai absorvendo informações no seu crescimento, no seu desenvolvimento. E é ali que a gente sofre traumas. E esses traumas, que qualquer pessoa sofre, seja ele de alta intensidade ou trauma simples, moldam a nossa mente, nossa perspectiva de vida e a nossa fisiologia que está em desenvolvimento. Por isso que muitas famílias, você tem um irmão, mas o outro é magrinho, não engorda de ruim e você mal respira e já engorda. Por quê? Porque não é só a genética que importa, não é só a genética que influencia. Então tem esses gatilhos da infância que quando a gente vai vivendo a vida, não estuda, não tem autoconhecimento, não entende por quê, a gente vai só acumulando gatilhos que a gente já viveu na infância. Então, você chega na vida adulta, poxa, é problema financeiro, problema sexual, problema no relacionamento, problema em familiar, dependência emocional, relacionamento com narcisista. Tem muitas questões que a gente passa e vai empurrando pro tapete, embaixo do tapete, vai largando para lá, né? Vai até tratando, mas aí acontece um problema, você retorna no gatilho. Então, esses gatilhos vividos lá na infância, traumáticos, eles continuam à tona. E isso gera na gente, que eu sempre falo que a obesidade é um subproduto da mente. Então, sim. Vai gerando esse subproduto crônico. Por isso que tento o jejum, não funciona. Eu tento a dieta, não funciona. Eu tô no crossfit, tento não funciona. Lua. Aí eu emagreço. Eu fiz a dieta da lua, caramba. Cara. Emagreço 20 quilos. Fica olhando pra lua 3 dias sem comer, você vai emagrecer um pouquinho, mas sem qualidade nenhuma. Né? E o pior de tudo não é conseguir. Tem muitas pessoas que conseguem, claro. Sim. Mas ela volta depois. Sim, porque não tratou o que precisava, que era essa percepção. Então, agora eu vou dar continuidade para Amanda desenvolver uma coisa aqui, ó, que a Lilian tocou num negócio que, poxa vida, consegue, mas depois retorna, que é o tal do efeito sanfona, né? Famoso, o efeito sanfona, puxa vida, eu fiquei ótimo, opa. Aí, pum, em pouco desandou, tempo. rapidão, volta tudo, né? E aí, Amanda, me dê a sua percepção diante do grupo, aquela coisa da... que a mulherada, de uma forma geral, essas que vocês estão cuidando, qual que é a tua visão disso? A da Lilian a gente ouviu. A gente costuma dizer que, como a Lilian bem trouxe, o excesso de peso, ele é só o sintoma.
né? Assim como uma doença, assim como dores são sintomas. A gente aqui está trazendo foco para o excesso de peso. E quando a gente fala de algo comum que acomete essas mulheres, a gente coloca sempre na nossa investigação e no que a gente trabalha 3 funções básicas que acontecem, que podem estar ali acontecendo na vida dessa pessoa, desde uma infância ou até a vida adulta, e que, como a Lilian trouxe, ela vai acumulando muitas vezes isso. Então, ela pode ter uma função dessa sendo exercida a vida inteira, ou como ela pode já estar num estágio da vida onde ela está com as 3 funções acontecendo. E que funções são essas? A gente elenca elas em a função da proteção, a função do destaque e a função da força. O que é a função da proteção? Mulheres que sofreram abuso, muitas vezes, né, em alguma situação da vida, a infância, a adolescência, e aquilo gerou um trauma, uma traumatização nela, um gatilho, e esse abuso, inconscientemente, por esse trauma ter acontecido, ela usa desse excesso de peso para não se tornar atraente mesmo. Então, ela acaba se escondendo nessa camada de gordura para se proteger. Então, lá na vida adulta, hoje, ela quer emagrecer, mas se ela nunca tratou esse abuso que aconteceu, se aquilo ainda é um desconforto, se ela ainda sente que ela vai para academia, começa a ficar bonita, começa a ficar atraente, já vem o gatilho inconsciente para ela trava. Aí ela não entende porque ela começa. Que legal isso, porque não estar atraente é porque eu não quero ser vista. Eu tô realmente escondida dentro de mim mesma, né? Você vê como é As enxugar pessoas gelo, olham para ela, ela acha que vai sofrer aquilo de novo. Pô, bem legal Isso, então isso é um ponto que a gente já tem que analisar e a gente já investiga isso, já trabalha. O quanto isso ainda é presente, o quanto isso ainda é forte, o quanto isso ainda trava, o quanto isso sabota, porque sabota. Ela tá lá engajada, começando, suando, emagrece 2, começa a perceber, recebe um assovio na rua, começa a todo mundo a falar que tá bonita, de repente ela larga a academia, ela para de fazer dieta e ninguém entende por quê. Sim, não quero mais isso. Nem ela entende. Nem ela entende. Estão me vendo. Exato. Né? Aliás, como vocês falam, ela não está entendendo. Então, nem essa percepção do não, agora não, eu saí, não estão mais me vendo. Não, ela sai porque aquilo está incomodando. Isso. Mas ela não tem clara para ela mesma qual a razão disso. E ela não entende, né? tá? Não É algo entende, inconsciente. Então, existe um conflito, porque uma parte dela quer emagrecer, quer estar bonita, Sim. quer estar bem consigo, mas tem uma parte dela, e a gente está falando de inconsciente, a gente está falando de 80%, 90% do que comanda a nossa mente, que não deixa. Então, existe uma guerra ali interna que gera um sofrimento para a pessoa, mas que não deixa com que ela consiga evoluir naquilo. Isso é uma função, proteção. Então, essa a gente já trabalha. Aí existe a outra função, que é a função do destaque. Quer comentar desse, amiga? A função do destaque, ela tá mais ligada com carência, né? Que a gente chama. As pessoas, elas têm um certo preconceito com essa palavra. Mas a gente traz ela bem para a parte técnica mesmo. Que é o quê? As pessoas não me enxergam, eu não sou ouvida, as pessoas não cuidam de mim, eu não tenho companhia, ou eu tô sempre em relacionamentos que eu entro e saio, não dá certo com ninguém. Meus pais não me dão atenção, ou eu tive um pai narcisista, ou uma mãe que me bateu, ou eu fui abandonada, literalmente. Sim. Então, essa parte do emocional ferido. Então, tem muitas... Aliás, eu acredito que uns 80% das pessoas aí que estão com sobrepeso têm essa função muito forte, que é essa parte da carência emocional afetada. Ou por parte comportamental dela, que ela não sabe lidar com tanta emoção, as pessoas muito intensas sufocam até as outras, né? E elas vão perdendo ali a amizade, perde relacionamento. Ou ao contrário, né? Porque já vem desse abandono desde a infância, ou de algum tipo de exclusão, e essa pessoa, ela usa da comida. Então, essa função que a Amanda comentou, ela é exatamente a função da compulsão alimentar, que é para tampar esse vazio da carência, né? Essa dependência, as pessoas eu acho que não percebem, e isso que eu acho muito legal também no trabalho de vocês, é que vocês não tratam só de dependências emocionais, porque as pessoas dependem de coisas também, né? Hoje a gente vive num mundo de consumo e de tanta coisa, que aí eu preciso ter, aí eu preciso que alguém, você está sempre tirando de você a responsabilidade da ação. Né? Tem sempre alguma coisa entre a tua ação, né, e o teu resultado. Você está sempre colocando uma coisa no meio. E pelo que eu estou percebendo aqui, que vocês estão colocando logo no começo da conversa, tem gatilhos e tem tudo isso, mas assim,
é um fator de proteção imperceptível para a pessoa. Ela faz daquele jeito, ela tem toda essa dependência, só que ela não tá vendo isso de jeito nenhum. Para ela tá tudo bem. Para ela tá tudo bem. É um ponto cego, né? É, ponto cego, completamente, ponto cego. E o Meu nosso Deus trabalho do céu, é trazer... isso vai me criar um... Eu vou sair daqui com trauma. Os da infância... Foi nada. Os da infância eu já larguei, mas hoje eu vou sair daqui com trauma. E o nosso trabalho é esse, é trazer essa luz, clareza, para onde ela não tá vendo, que é o que tá sabotando, que é o que tá travando, que é o que não tá fazendo com que ela tenha os resultados que ela se compromete sempre quando vira o ano a cumprir. Porque nesse trilhar aí, nesse caminho, tem vários fatores e tá muito ligado também, Wander, com a sua interpretação que você dá. Existe o fato que pode ter acontecido na infância, na adolescência ou na vida adulta, mas existe um óculos que você veste, uma interpretação que você dá e que você começa a enxergar a vida só por aquela prisma, vamos dizer assim. E aí, aquilo, às vezes é um problema que se maximiza e se torna maior, uma carência extrema que você entende que você depende de todo mundo para te suprir, e como ninguém te dá esse afeto, como na função do destaque, eu vou buscar isso na comida, eu vou buscar isso em compras, eu vou buscar isso porque eu preciso disso. Sendo que a pessoa ela é inteira, só que ela não consegue se ver assim, porque ela interpretou uma dor, uma certa carência, e fica buscando isso durante a vida. Então, essa interpretação que muitas vezes está faltando informação, está equivocada, tem dor, tem que olhar para essas relações, tem que entender como que está a vida como um todo, porque às vezes a pessoa está buscando na comida, na compra, algo que também ela poderia ter de forma natural em outras coisas na vida dela. Sim. Então, o nosso trabalho é essa clareza. A direção está meio errada, né? Mas é inconsciente. Ela precisa da ajuda de vocês ou de outra terapeuta para esse encontro com ela mesma, né? Agora, isso tudo acontece assim, isso, opinião, né? Vocês vão me esclarecer isso. Tudo bem, ok, a pessoa chegou em vocês e tal, vocês atenderam, vocês entenderam o problema dela e ela começa a enxergar isso de uma forma mais clara, né? Aí tem a hora da verdade, que é a ação. Como é que ela vai combater isso? Porque o combate é muito pessoal. Vocês clareiam, né? Vocês botam luz ali no problema, fazem com que ela entenda, você tá olhando ali para trás, você tá vendo o que tá te trazendo, as consequências que você teve, como é que você vai se libertar disso, todo esse processo. Só que aí existe aquela coisa, a pessoa já tá fragilizada, né? Porque a gente está falando de fragilidades emocionais aqui. Ela já está fragilizada. E aí, ela quer resultado. Todo mundo quer resultado rápido. Ainda mais no tempo que a gente está vivendo hoje, que é essa loucura, né? De, eu quero agora, eu quero agora, eu quero agora. Então, tem um tempo de resposta. Sim. Né? Tem um tempo de resposta. E o tempo de resposta, muitas das pessoas que querem emagrecer, que é do que a gente está falando aqui hoje, elas falam assim, não, mas eu estou fazendo, eu quero fazer, mas meu corpo não me dá uma resposta, eu não estou sentindo. Às vezes a pessoa já até emagreceu, mas não no tempo que ela queria. Sim. Então ela está achando que o corpo está sabotando ela. Meu corpo não responde, eu estou comendo isso, aquilo, e estou cuidando da minha mente, e as meninas, eu falo com a Lília, eu falo com a Amanda, e eu estou fazendo tudo direitinho, só que meu corpo está parado, ele não está me dando a resposta que eu quero. E aí, nesse momento, quando vocês entram e falam assim, calma, garota, não é por aí. Na verdade, quando a gente tem o primeiro contato com uma cliente nossa, de cara a gente já fala, nós não vendemos o milagre, tá? Nós não trabalhamos com o seu peso na balança. Nós não estamos aqui para oferecer para você 10 quilos em um mês. Apesar de já ter acontecido, né? Sim. Mais de uma até. Com mais de 10 quilos, né? Então, é real isso, acontece, mas nós não vendemos isso por conta exatamente disso, porque cada pessoa tem o seu tempo de percepção e ação. Nós trabalhamos com te dar a consciência, mas você precisa de se encorajar, parte do tratamento é desenvolver coragem, né? Para você fazer as ações, porque são ações todas ligadas ao emocional e às suas relações, coisas que as pessoas não percebem. Muita gente chega pra gente e fala, eu sou obesa a vida toda, por exemplo, desde adolescente.
Um exemplo, e a pessoa já está lá, com 45 anos. Mas ela não tem amizades, ela mora ainda na casa da mãe, ela é casada com o mesmo marido há muitos anos e tem uma vida extremamente sobrecarregada desde a infância, porque ajudou a mãe a sustentar a casa. Então, você vê que a pessoa está no mesmo ambiente a vida inteira. Então, ela cultivou esse peso a vida toda. Então, ela não consegue enxergar ao redor dela que ela precisa sair daquele ambiente para ela começar a emagrecer. Então, isso leva um tempo, realmente. Mas tem pessoas que, na primeira semana, perdem 4 quilos. Sim, sim. Né? Complementando também, eu estava falando ali das funções, só faltou eu comentar uma, e aí eu já ilustro com isso que a Aline está falando e já linko para ficar mais claro. Por exemplo, a terceira função é a da força. Ou seja, venderam pra gente, para as mulheres, uma linha de mulher guerreira, né? Uma ideia de mulher guerreira. Que a mulher, ela tem que ser guerreira, ela tem que ser igual ao homem, ela tem que dar conta de tudo. Só que nós somos mulheres, a gente tem um corpo, uma mente diferente dos homens. E essa linha de mulher guerreira que venderam pra gente é uma mulher que ela tem que dar conta de casa, do marido, dos filhos, trabalhar, colocar dinheiro, tá bem com o corpo, cuidar da casa. Sim. Isso é exaustivo. Muito. Emocionalmente e absurdamente exaustivo. Uma mente dessa forma, uma mente cansada dessa forma, gera cortisol, isso inflama. Então, tem várias coisas aí que a gente pode acrescentar que vai trabalhando contra essa mulher. E aí, quando a gente começa a identificar essas funções, que ela talvez esteja exercendo as 3, como eu comentei, ou uma delas, a gente começa a trazer clareza e começa a mostrar para ela o que está disfuncional na vida dela, que ela precisa ajustar. Aí entra essa sua pergunta, que a gente começa a trazer clareza e ações. Sim. E aí precisa ter o quê? Decisão e ação de mudança. E aí, muitas vezes, é onde a mulher pode travar. Porque se ela entendeu que ser guerreira é bom, que ser a que faz tudo acontecer, que coloca dinheiro em casa, ela quer continuar com isso, ou que ela quer continuar naquele lugar que está sobrecarregado, ela precisa escolher fazer movimentos, alinhamentos nas relações que ela tem, para que ela vá ocupando outros lugares. E isso gera um tempo, porque cada um... Se for uma pessoa mais prática, racional, como a gente entende de perfil, essa pessoa pode entender que aquilo está travando a vida dela, mas para ontem eu vou resolver isso. Só que tem pessoas que têm mais carência, têm mais dificuldade, são mais apegadas àquele ganho de estar sendo forte. E aí como que faz esse movimento de fato acontecer? Por isso que o processo de emagrecimento é um processo mesmo. E ele depende das suas próprias mudanças que você vai ter que fazer conforme você estiver disposta a mudar algumas coisas. E quando a gente fala mudar, é alinhar, é conversar, é sair de alguns lugares, é mudar o ambiente, é fazer acordos. E muitas vezes as pessoas, quando se deparam, quando a gente traz essa clareza, que é um ponto cego, é onde a pessoa às vezes pode não conseguir fazer naquele momento. Eu ia entrar agora num ponto que a Lilian usou uma palavra que eu gosto muito, que é a coragem, mas na entrada da Amanda aqui eu vi uma coisa que eu acho importantíssima a gente dar uma mexida mais com isso, que é essa história das tarefas femininas, que deveriam ser assim... muito mais leves para elas. Porque a gente vem de uma cultura de que isto é uma obrigação, né? E, na verdade, não é uma obrigação. É uma coisa cultural que veio, vindo e tal, e tem mudado. Tem mudado alguma coisa. E quando você falou isso aí, dessa coisa porque são guerreiras e tudo mais. Para começar, vocês têm uma capacidade que nós não temos, que vocês conseguem fazer coisas ao mesmo tempo, né? Para nós isso é uma... Ai, puxa vida, vocês são preguiçosos. Não é bem assim. É porque a gente não tem realmente essa capacidade. Vocês conseguem estar num lugar com 3 ou 4 ou até mais percepções e estar cuidando de 3, 4 coisas ao mesmo tempo, que se a gente sair da primeira e ir para a segunda, uma vai ficar mal feita. Né? Que é uma coisa masculina. E aí, ficam jogando essa bomba no colo de vocês, de que vocês têm. Isso me mata. Né? Essa coisa de você ficar transferindo obrigações, né? Onde você não participa. Aí, vamos falar, mulher guerreira. Ai, mulher guerreira? Mulher guerreira é qual? A que trabalha? A que cuida de filho? Qual é essa? E eu lembrei muito de uma amiga minha lá de Santos,
que ela passou por um revés grande emocional. E lá atrás, quando ela era mais jovem, ela foi perdendo esse controle da mente. E o primeiro sinal foi qual? Engordar. Ela passou por isso. E eu ficava, ó, menina, como é que tá aí? Como é que estão as coisas? Porque ela é muito minha amiga, ela era muito amiga da minha prima, ela é muito minha amiga, querida, uma pessoa incrível. Ela é do tipo que não se curva, né? Ela perdeu o pai e a mãe com 17, 16 anos, já não tinha os pais com 16 anos e, ó, correria, nunca se dobrou. Aí entrou num casamento de mal a pior, aí se separou, aí quando voltou teve outro filho, um bombardeio. E teve uma vez que eu percebi, porque hoje a gente tem percepção das pessoas mais próximas, com uma frase que ela colocar dentro de uma rede social, a gente vê, eu já pá. Sim. Falei, ó, eu sou old school, meu bem, o que tá acontecendo? Ela, não, babá. Cara, lembrei da frase dela quando você tocou. Se disser que eu sou guerreira, eu vou te mandar para aquele quinto do inferno, que não é bem o quinto do inferno, mas vamos poupar o público do que ela falou. Meu, ela me esculachou e eu fiquei ouvindo. Blá, 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 blá. Eu falei, desabafou? Ela falou assim, desabafei. Então tá bom. Eu queria saber só como você estava. Eu já percebi como você está. Se você precisar de mim, você fala comigo. Eu não vou falar que você é guerreira, eu não vou falar que você vai vencer, bababá, porque eu sei disso. Eu não preciso dizer para você, né? Porque você está passando por uma fase que você vai vencer. Para mim isso está tranquilo, mas para você não. Então eu te liguei para te dizer, se você precisar de mim, você fala. Ah, tá bom. Pá. No outro dia ela me ligou, falou assim, nossa, amigo, aquela vomitada que eu dei em você ontem me fez dormir melhor. Eu falei, ótimo, beleza, objetivo cumprido. Né? Então, tem hora que você não pode, cutucar. Cutucar. Por quê? Porque senão você proíbe de uma forma assim, você proíbe não, você blinda, você bloqueia aquele momento da pessoa que ela tem que ter coragem. Sim. Aí voltei para você. Sim. Coragem. Porque o que é coragem, né? Coragem é enfrentamento. Sim, independente. É enfrentamento, exatamente. Coragem é enfrentamento, né? Quantas pessoas, ai, puxa vida, eu tenho tanto medo de altura. Aí, de repente, você olha, a nega tá lá pulando de paraquedas. Pô, baita do enfrentamento. Né? Baita do enfrentamento. A minha namorada não odeia altura, né? O irmão paraquedista levou um tombo, quase se matou e tudo mais. Se ela subir numa cadeira e olhar para baixo, ela vai, ai, que coisa, tá alto. Entendeu? Então, esse elemento da coragem, que é o enfrentamento, que é muito importante. Mas, gente que tá emocionalmente abalada, fala pra mim como é que vocês fazem pra falar assim, olha, vai precisar enfrentar. Vai precisar olhar para aquilo que ela não quer olhar, porque a gente tá falando de traumas. Sim. Então, vocês vão ter que fazer a pessoa olhar para uma coisa que ela odeia, que ela não quer olhar, que faz parte do trabalho terapêutico em qualquer plano. Né? Só que aí, como é que é essa resposta? Né? Lógico que a gente não vai ficar falando aqui de nomes nem nada, mas existem N casos. A pessoa fala assim, não quero isso. Mas peraí, como é que a gente vai te ajudar se você não quer olhar para aquilo que você tem que se libertar? E aí? Tem todo um contexto, né, por trás. Porque assim como a Amanda começou falando aquela hora, tem muito sobre a ótica que você enxerga a sua vida. Porque, por exemplo, você me traz várias questões aleatórias, né, que a gente enche o cliente de perguntas. Sim. Porque, assim como trabalhamos com perfil, sabemos que tem muitas pessoas que são reservadas e não falam muito. Então, a gente enche o cliente de perguntas e ele vai trazendo várias percepções. A ótica dele, da vida dele, às vezes não é nem problema. Sim. A gente vai mostrando para essa pessoa que existe um outro olhar para o problema que ela está passando. E através desse olhar diferente que a gente está de fora, com toda uma parte mais técnica e objetiva, a gente vai linkando essa questão que essa pessoa trouxe, que é uma dificuldade, com aquilo que ela quer alcançar. Então, a gente vai fazendo essa ponte e mostrando para a pessoa. E a gente, apesar de ser algo assim, percepção e ação, ó, você tem que agir, você tem que mudar, você tem que melhorar, é sem pressão.
Por quê? Porque a gente acredita nesse processo evolutivo de você amadurecer o que você passou, se tá igual ao que tá agora, né? E assim, nós somos totalmente contra afastamento, separação. Por quê? Porque você se afastar, se separar, você ser radical, não funciona. O radicalismo não é Você pode sustentável. estar criando outro trauma. Exato. né? E quando a gente fala principalmente de relacionamento amoroso, a separação ela só culmina em você cortar o problema e não entender o porquê que ele está acontecendo e o próximo relacionamento vai ser igual. É mais ou menos assim. Exatamente. Então, existe um contexto por trás de fazer a pessoa enxergar o mesmo problema com outra visão e com tempo hábil para ela ou resolver, ou transferir aquele problema, ou simplesmente deixar ele ali, vamos resolver outra coisa primeiro, que é o caso do emagrecimento. A pessoa chega, quero emagrecer. Eu falo, tá, mas você tá no emprego que você gosta? Você tem vida social? Você é uma pessoa que tem traumas? Você passou por abuso? Então, o emagrecimento ficou lá atrás. Sim. Aí a gente vai trazendo um contexto de tal situação para a pessoa amadurecer aquela ação que ela vai ter que fazer. Mas tem pessoas que, igual ela comentou, que falam assim, é isso que tá me dando um problema? É para já. Eu não quero mais isso. Então, tem gente que está muito mais decidido e amadurecido. Entendeu? Porque a gente não entrega emagrecimento na balança. Sim. É o emocional. Por isso que a gente não se apavora ou até compreende quando muitas vezes uma pessoa some, desiste do processo, não responde mais, sai de um grupo de terapêutico. Por quê? Porque a gente entende que ela não está no momento para enfrentar, ter a coragem para fazer aquele enfrentamento, para olhar para essas relações, para desconstruir ou olhar a interpretação que ela deu. Ou às vezes ela quer continuar naquele controle, ela quer continuar naquele ganho de ser guerreira. E então, tudo é um processo e tudo tem um tempo. Tem gente que já chega querendo resolver, tem gente que com o passar do tempo, em meses, vai resolvendo suas tretas. E tem gente que não quer isso no momento. Então, pra gente encarar isso é muito natural, porque a gente sabe que é o processo de cada um. E quando a Lilian fala das relações, a gente não é que você tem que acabar com a relação. Sim. Você tem que acabar com a forma de se relacionar nessa relação que provavelmente já não está mais funcionando. E aí você tem que mudar a ótica, tem que ter conversa, tem que mudar posicionamento, tem que mudar postura. Sim. E aí é o que a gente vai trazendo. Porque o que acontece? A Lilian falou, e você também tocou nisso, mudar de ambiente, né? Você tem que mudar, não é mudar de ambiente, é mudar o ambiente. Exato. Porque o nosso ambiente nós criamos. E a mente é um ambiente, né? A mente é um ambiente, não dá para negar isso. Não, e outra, eu gosto muito de dizer isso, os nossos sentimentos, as coisas que correm na nossa mente, não são controláveis. Né? O teu pensamento é... Eu que fiz direito, eu tinha um professor de penal que passou pela minha vida, que ele entrava na sala e falava assim, bom dia, homicidas. Galera, como assim, homicidas? Né? Provocativo. Bom dia, homicidas. Mas assim, se você pega alguém fazendo mal para tua família e você tem a oportunidade de defender um ente querido seu, com uma arma, com uma faca, com uma arma de fogo, com uma faca, com qualquer coisa, e você vê que o cara está botando em risco uma pessoa que você ama, querida, você vira homicida, é só um gatilho, é só uma puxada de gatilho. Você vai fazer. Né? E quando vocês falam, quando eu falo de mente, é um ambiente, a pessoa que desiste não sabe por que desistiu. Exato. Ela simplesmente desistiu. E aí, quando a gente fala de relacionamento, o que adianta você descartar um relacionamento se você não está disposto a mudar? O teu próximo relacionamento vai ser rigorosamente igual. Porque você não mudou nada. Você só tirou uma coisa do teu caminho, achou que se libertou, e a próxima pessoa que você vai atrair para perto de você é igualzinha àquela. Exato. É igualzinha àquela. Não é incomum a gente ver a repetição. Exatamente. Não, se repete. E eu falo isso, meninas. Eu tenho 57 anos, não vou perguntar a idade de vocês, mas eu estou mais velho que vocês, e eu tenho uma vasta experiência em relacionamentos. E eu vivi situações bem ruins. Mas eu não culpo as pessoas que se relacionaram comigo, porque eu também era uma pessoa muito diferente. E eu só fui ter
essa vida um pouco mais estável e mais tranquila para mim, porque você não passa tranquilidade para ninguém se você não estiver em paz. E a paz é sua, é interna, entendeu? Então, para mim, ficou bom. Eu fiquei melhor, eu me tornei uma pessoa melhor para mim e hoje eu sou uma melhor pessoa para quem quer que se relacione comigo. Né? Eu era um cara que, o meu pai me pedia socorro para lidar com a minha mãe. Né? E eu falava assim, pai, somos 3 escorpianos, né? Eu gostava de botar culpa no signo. Somos 3 escorpianos. Eu não posso ser mediador de vocês, né? Alguém vai morrer. Alguém vai morrer. Não tem espaço para 3. A sua mãe tem hora que você tem que conversar com ela. Por que ele me pedia socorro? Porque meu pai era o cara mais tranquilo da face da terra. Ele era um cara que tinha controle sobre as coisas. Mas ele era muito de paz. E a minha mãe é 1000 por hora. E eu também é 1000 por hora. Então, eu e a minha mãe, nós resolvíamos problemas de uma forma que ele não queria. Porque meu pai não era o cara do grito, não era o cara do papai. E eu e a minha mãe, a gente tretava assim. Eu rosnava um pro outro e tudo mais, papá. Só que assim, o meu pai me ensinou uma coisa também. Eu rosnava pra minha mãe. Mas eu nunca esquecia que ela era a minha mãe. Uhum. E quando ele percebia que estava tendo uma briga dentro da casa dele, alguma coisa, e a gente discordando, não brigando, discordando de alguma coisa, ele falava assim, vem cá, sai de perto, porque você está começando, eu estou percebendo que o teu tom, você está começando a esquecer que ela é sua mãe. Uhum. Então, não é mais hora de continuar perto dela, sai fora. E aí, pá. Eu falava assim, cara, ainda bem que tem alguém sábio nesse ambiente, porque senão ia dar cagada, né? Ia acontecer alguma coisa ruim. Então, a relação, a mudança, a transição, a transformação, ou seja lá como queiram chamar, é muito interna. E é isso que está me encantando nessa coisa que vocês estão fazendo. E é o que eu espero que cada vez mais pessoas se encantem. Porque esse caminho que vocês estão falando evita aquele retorno, aquela sanfona que a gente falou no começo. Exato. Né? Porque se você cura a tua mente, a possibilidade de você... engordei tudo de novo. Né? Engordei tudo de novo. Eu conheço várias pessoas que passaram pelo processo de cirurgia bariátrica. Esse é o pior de tudo, né? Emocional. E aí, o que acontece? Eu participei de perto de pessoas próximas a mim. Então, começa lá, não é chegar aqui e falar que vai operar, a gente marca a data. Então, você tem que passar por isso, porque você tem que estar preparado, porque depois você vai sentir várias coisas diferentes que podem criar traumas, né? Porque o cara vai pegar aquele estômago gigante e se você continuar com a mente que você tinha antes, não é que você vai passar mal, você vai morrer. Aquilo pode te matar, né? Então, vocês devem ter no grupo, com certeza, alguém que passou por esse processo de cirúrgico, né? Sim. Cirúrgico. E essas pessoas, vocês acham que elas são mais frágeis que as outras ou elas estão numa média? Depende, porque o que acontece é que, assim, quando a gente fala de bariátrica, na teoria, deveria ser o quê? Pessoas com obesidade mórbida, com doenças. Sim. Que o médico vira para você e fala, olha, você não tem condição realmente de fazer uma atividade física, seu coração tá ruim, seu fígado tá comprometido. Mas, infelizmente, a bariátrica virou carne de vaca. Sim. E aí, qualquer pessoa hoje faz bariátrica com 80 quilos, 100 quilos, 110 quilos. Esse que é o problema. Então, cara, esses processos comerciais me irritam profundamente. Infelizmente. Isso aí é comercial. Totalmente. Total. Ah, não, vou ganhar dinheiro. O cara chega lá com 80 quilos, eu tenho 1,70 m. Eu peso 94 quilos. A única coisa que me incomoda, meninas, bravo, que me faz mal, é porque eu gosto muito de fazer atividade. Eu gosto de esporte, eu gosto de jogar, eu gosto. Só que eu não faço todo dia. Aí quando eu me sinto quase morrendo, é isso que me incomoda no meu peso. Sim. E eu sei que é, né? E eu sei que é. E eu sei também que quando vocês voltarem aqui daqui uns 2, 3 meses, eu vou falar pra vocês, olha como vocês melhoraram pus em prática. minha mente. Mas esse negócio da bariátrica, eu trabalhei na área da saúde muitos anos e
os materiais cirúrgicos de uma cirurgia são muito caros. Então, voltando no ponto comercial, existe sim um apelo a isso, porque tem um negócio, um business atrás, muito interessante, mas que prejudica muito as pessoas que vão para esse recurso extremo. Sim. Que é a bariátrica, porque entra naquele ponto que a gente estava falando das funções do excesso de peso que não foram tratadas. Ou seja, tira da pessoa tudo que ela tem, que o excesso de peso ali está sendo um aliado e não é o inimigo, naquela situação dos traumas, das interpretações, e vai lá e tira de um jeito rompante e extremo, sem dar caminhos, recursos emocionais para essa pessoa poder fazer diferente. E aí, essa pessoa, dá 2 anos, 3 anos, começa de novo a voltar a engordar ou até mesmo a achar outras doenças, né? Porque a mente não mudou. Então, às vezes, ela desenvolve outros transtornos, outras doenças, porque não foi tratado a parte emocional. Sim. E quando a gente fala ali, naquele ponto que você estava falando do seu pai e ali da questão do equilíbrio emocional, é exatamente isso. A gente ajuda a pessoa a mudar essas interpretações, a trazer um equilíbrio emocional, que é nada mais o caminho do que a inteligência emocional, para que ela tenha condições de não ser sequestrada emocionalmente, vamos dizer assim, pelas emoções dela, e se perder nas suas ações, nos seus caminhos. Então, o trabalho é exatamente sempre com esse foco do emocional, que trabalha isso, arruma a casa, arruma suas relações, o que está pesado, o que está sobrecarregado, se tem abuso, se ainda machuca, se tem carência demais, se você fica carregando todo mundo nas costas, se você carrega pai, se você carrega mãe, seu casamento como que tá, sexualidade. A gente vai investigando tudo isso na vida da pessoa para ajudar ela a entrar nesse flow. Porque a nossa abordagem, o nosso princípio de trabalho é que nós somos perfeitos no sentido de corpo e de mente. Se não tivéssemos todos os traumas, as interpretações, era para a gente ter um corpo saudável. Quando a gente começa a ter interferências emocionais que vêm por meio dessas relações, traumas e tudo mais, é onde a gente vai começando a mudar esse caminho natural de um corpo saudável, de uma vida flow, né? E aí é onde começa a aparecer todas as doenças e os problemas que a gente vê por aí. É o encontrar-se ou reencontrar-se, né? Sim. Encontrar-se, porque a gente, como vocês já disseram aqui o tempo todo, a gente está falando disso, que a infância, a adolescência, tem todos esses processos que pode ser, minha infância foi incrível, maravilhosa e tal, opá. Minha adolescência não foi tanto. Opá. Então, em algum momento vai acontecer alguma coisa na tua vida que vai te desagradar. Ponto. Agora, você vai carregar ela para sempre ou não? Você vai chegar lá na frente, você vai lembrar dela como uma memória ruim que você consertou ou como uma coisa que é peso. Sim. Né? Que você vai ficar carregando aquilo para sempre. Então, quando a gente fala do processo de cirurgia, que é, como a Amanda bem falou, é o extremo, né? É o extremo. Para mim, assim, na minha visão de leigo, acima disso tem o quê? Nada. Né? Chegamos no limite. Depois a gente vai ter que dar uma voltadinha, porque nós somos no limite, sem falar do meio do caminho da galera que fica se entupindo de remédio. Né? Mas assim, chegamos ao extremo. E eu vi essas pessoas, como eu disse aqui para vocês, eu vi essas pessoas passarem, não, são 45 dias que você tem que se preparar e papapá. Querido, 45 dias. Você operar uma pessoa que está com 160 quilos há 30 anos e ela não consegue abrir uma geladeira e tomar comer uma maçã. Ela precisa comer um frango de manhã, outro à tarde, outro à noite. Ou 2 litros de coca. Entendeu? Puta, é melhor comer 3 frangos do que tomar 2 litros de coca, né? Inclusive, vocês querem um refrigerante? De sacanagem. Então, não tem jeito. Não tem jeito. Eu também sou meio assim. Não vou falar que não respeito, porque respeito muito, porque já tive que fazer. E a minha terapeuta chegou um belo dia e falou assim, Wander, vai embora daqui, cara.
Você tá vindo aqui para bater papo comigo. Vamos tomar uma cerveja com a minha família, com a tua, tal. Vamos sentar e vamos, porque você tá vindo aqui para bater papo comigo. Porque você é tão da comunicação, né, que a gente está aqui há 8 meses juntos e eu não sou mais sua terapeuta. Nós somos amigos. E, né, sem efeito. Eu vou ficar aqui arrancando dinheiro de você e você não tá mais... Não tô mais fazendo nenhum efeito na sua vida. Né? Porque ela me falava isso porque na primeira sessão eu sentei num sofá assim, ela sentou numa poltrona aqui, eu já tirei o sapato, cruzei a perna, falei 50 minutos sem parar. E ela assim, ó... Não, tá ótimo. Daqui 2 dias você volta e tal. E eu tava há meses sem dormir. Tava arregaçado fisicamente, porque eu queria trabalhar, viu, Eduardo? Que não dorme, que dorme 2 horas por noite, né? Entendeu? Trabalhar, porque mais a idade dele é mole, velho, 23 anos. Né? O corpo recupera. A conta chega, viu, menina? Mas você sabe que essa parte da bariátrica que você tinha perguntado, por essa parte comercial ter tomado conta dessa área cirúrgica em relação ao emagrecimento, respondendo aquela sua pergunta, na teoria, sim, aqueles clientes que... aqueles pacientes que vão para a bariátrica com 140, 160, 200, 300 quilos, esses sim são pessoas mais delicadas emocionalmente. São. Sim. Por quê? Porque eles já estão numa doença crônica há muitos anos que já está afetando risco de morte. Está afetando a vida. Sim. Agora, a galera bariátrica de 80 quilos, 100 quilos, às vezes a pessoa tem 1,80 m, está com 100 quilos, quer fazer bariátrica. Nossa. Essas pessoas, elas não estão com risco de morte. Mas bariátrica demais. Elas estão o quê? Pulando etapas. Elas estão o quê? Com pressa, sem paciência e não querendo fazer o que tem que ser feito. Porque a pessoa que tem bariátrica, que ela tem 100 quilos, quer fazer bariátrica, ela poderia fazer atividade física, dieta e terapia. Sim. Quando ela sai da bariátrica, não é uma chave que vira automática e ela começa a fazer tudo. Exatamente. Não existe essa mágica. E 70% das pessoas engordam novamente. Por quê? Porque ela não estava tão delicadamente assim, a flor da pele, a ponto de precisar de uma cirurgia desse nível. E ela ainda mexeu com a fisiologia dela. Porque a nossa glândula cerebral lá, que conduz o estômago, ela não foi operada. Quem foi operada foi o estômago. Sim. E ela vai mandar essa necessidade de dopamina do mesmo jeito. Essa ânsia de ser saciado do mesmo jeito. E essa pessoa cai o quê? No alcoolismo. Essa pessoa cai o quê? Na pornografia, nas compras, entendeu? Então, existem bariátricos e bariátricos. Né? Sim. O risco de morte cabe à bariátrica. Essas outras pessoas não deveria, mas, infelizmente... Ela vai encontrando outros caminhos disfuncionais, né? Para suprir Você vai aumentando os caminhos disfuncionais, isso, né? Se você já tinha já 2, tinha 2, 3, agora você tem 5, isso 6 e tal, e vai embora. E é muito interessante, assim, a gente analisa isso muito. Tem muitas pessoas que chegam pra gente, a gente vê como as pessoas estão piores emocionalmente, assim, mais perturbadas emocionalmente mesmo, sabe? Nesse sentido, porque... não entendem. Estão ansiosas, estão deprês, estão tristes, estão carentes excessivamente. E porque tinha a questão de ser um aliado ali, o excesso de peso, e tem tudo isso que a Lilian trouxe. Não virou a chave, não entendeu. E aí ela fica tateando várias coisas para tentar suprir algo que realmente tem que ser pela via emocional. Aí é um trabalho até mais difícil, né? Acaba se tornando... Mas é possível, desde que a pessoa queira, como todos os outros, decida e queira agir em prol de resolver e melhorar as suas coisas. Você sabe que, Wander, é importante a gente sempre falar, nos nossos processos a gente explica muito isso para as pessoas. É quase que a gente desenha, né, o emagrecimento. Porque não é só o emocional, o subjetivo. Porque quando a gente fala de emocional, a gente não está vendo nada, né? Sim. E são coisas que acontecem na sua casa, no seu trabalho, que aconteceu no passado. Dia. Não é palpável. Então, a gente traz para as pessoas que o nosso cérebro, ele é uma máquina funcionante, sem parar, sem cessar. E essa máquina é a que coordena todo esse corpo. E quando você
vive, revive, ou não toma uma decisão, não resolve alguma coisa, ou não tem esse tipo de autoconhecimento, essa máquina continua funcionando. E ela não vai simplesmente mudar a rota dela, que ela já está funcionando desse jeito. Há 10 anos, 15 anos, 20 anos, 40 anos, 50 anos, porque você fez a bariátrica, ou porque você está tomando um remédio. O seu cérebro, ele é muito autônomo. Então, para você poder ter esse autocontrole, tem exercícios para isso. É igual o bíceps. Você quer aumentar o bíceps? Se você não for na academia todo dia, ele não vai crescer. Não vai crescer. Ele não vai fortalecer, você não vai tratar sua lesão, não vai hipertrofiar. Esquece. O cérebro é a mesma coisa. Então, tem exercícios para a mente, tem percepções que você tem que, né? Só dar um exemplo aqui. Todos os dias de manhã, eu mando um áudio diário no nosso grupo das meninas, falando para elas, acordem rindo. Vocês precisam sorrir. Manda mensagem pro cérebro que o dia tá feliz, mesmo que não esteja. Exatamente. É um Comece bem, né? exercício. Comece bem. Tem que treinar essa máquina. Por isso que a atividade física, eu que sou personal trainer, via que só o externo não necessariamente funciona. Na prática não funciona. Tem que treinar essa máquina. É. A Amanda falou aqui um pouco antes, ela falou assim, somos uma máquina perfeita, somos uma perfeição e tudo mais. E mais que isso, né? As pessoas hoje, até algumas atentas, né? Por quê? Porque, vamos lá, personal, quantos hormônios produzimos? Nossa. Entendeu? Imagina, não se falava disso há alguns anos atrás, não se falava disso, mas o corpo, para manter tudo isso aqui funcionando, essa máquina perfeita, esse cérebro, que os caras que estudam só isso não conhecem 15% dele, das capacidades dele e tudo mais, e um corpo que produz o tanto de hormônios que produzimos, é uma coisa que para você perder o controle sobre isso, não é tão difícil assim. Não é tão difícil você perder o controle sobre a tua mente, sobre o teu corpo. Por quê? Porque é muita coisa acontecendo o tempo todo. Interessante isso que você trouxe. Olha só que interessante. Até para ficar mais ilustrado para as pessoas que vão ouvir, né? O cortisol, a gente precisa dele para acordar. O cortisol é o nosso hormônio que nos ajuda a tocar o nosso dia. Só que ele em excesso, ele é ruim. Aí a gente precisa produzir os outros hormônios para poder nos ajudar a equilibrar. Aí pensa uma pessoa que tem um cortisol ali para acordar. Aí ela já vai para o trabalho, ela já se estressa, ela tá brigado com a mulher, ele tá resolvendo treta com o pai e com a mãe, ele tá com questão com o filho, ele tá já com os próprios gatilhos dele. Esse cortisol ali o tempo todo. Bombando. Aí ele não endorfina, ele não tem dopamina, ele não acha nenhuma outras formas de produzir os outros hormônios que são bons para quebrar um pouco esse cortisol. Só que isso, a gente está falando de um dia. Agora leva isso para um mês inteiro, com as mesmas questões acontecendo, sem você parar para fazer um exercício físico, fazer coisas de bem-estar, pegar um sol na cara, no corpo, que também tem vitamina, parar... Um cortisol que não tem adversário algum, né? Tá livre, disponível. Tomou conta de tudo. Exato. E tá arruinando a tua vida. Tá te inflamando o tempo todo, tá mexendo no seu sono, tá te prejudicando. Então, assim, só por essa conta, por essa lógica, já dá pra ver o quanto o nosso corpo não tá trabalhando a nosso favor e o como ele tá sendo interferido por essas questões que você não vai resolvendo, que você vai sobrevivendo durante um dia após o outro, porque você não para resolver. Sim. Aquilo que a gente começou falando, a gente deixa que o problema resolva pela gente. Sim. E isso é o caminho errado da vida. A gente tem que assumir o controle. Então, o nosso trabalho é exatamente dar esse volante na mão da pessoa e clareza. Dirige aí, vai lá. Com clareza. Se você não corrigir isso aqui, se você não resolver assim, se você não tentar mudar isso, o que você... E aí a gente costuma falar que o nosso trabalho é ajudar a pessoa a descobrir e a perceber. Podemos ajudá-la também com algumas ações a construir, mas a única parte que não é nossa e que é dela totalmente, que é o que vai virar o jogo, é a decisão. Tá bom, eu entendi, eu percebi algumas ações que dá para ser feitas e eu decidi fazer isso aqui. É a parte que cabe a ela e que é o que de fato vai dar o resultado que ela deseja. Eu vou falar uma coisa para você. O Eduardo tá aqui para não me deixar mentir sozinho, né, Edu? Pô, tem cortisol pra cacete, gente.
Tá assustador para mim isso. Essa brincadeira tá brava Sim. pro meu lado. Tem que tomar uma decisão e uma ação, hein? Eu vou ter que pensar muito, depois que a gente terminar aqui, coragem, decisão, cortisol, todas essas Mas você coisas. sabe que- Eu vou ter um dia pesado hoje. Você sabe que tem vários meios da gente resolver isso só com a percepção. Porque, por exemplo, tem alguns estudos que falam que as pessoas que têm essa tendência a ser... Não vamos falar da doença ansiedade, tá? Mas vamos falar do nervosismo, do estresse, da impaciência ou da falta até de empatia com algumas coisas. Essas pessoas que são mais pavio curto, elas são pessoas tendenciosas, né? Que tenham sido crianças que não tenham tido muita atenção ou que receberam muita represália. Então, tudo na vida, o nosso cérebro comanda e ele age. Ele aprendeu, ele vai ter uma resposta. Exatamente. Então, são pessoas que precisam de saber disso. Que lá na infância aconteceu isso, na minha, né? Eu era assim, fui tratado assim, era tudo ao pé da letra, não fui reconhecido. Crescer um adulto arisco. Então, quando você desenvolve esse autoconhecimento, você fala, esse é o momento que eu vou ficar nervoso. Não, não vou não. Eu vou baixar meu cortisol. Sim. E só acrescentar esse ponto que a Lilian trouxe, aí quando você é criança, você sofre represália, muita repreensão e tudo mais. E você é uma criança e você não entende que você pode falar, que você não pode fazer aquilo porque você é o papai e a mamãe, você é submisso e tudo mais. Só que isso é você criança. Quando nós nos tornamos adultos, a gente vai desenvolvendo várias habilidades, várias competências e tudo mais. Sim. E aí a gente precisa começar a usar os recursos da comunicação, do posicionamento, começar a mudar essa postura que, no seu gatilho, você entende que, não, eu vivia num ambiente que eu não podia me expressar, eu era sempre recriminado, ficou o trauma. Mas, no processo de adultização, de inteligência emocional, é entender que naquele ambiente você não podia falar e você sofreu aquilo. Hoje, como adulto, se você continua nessa postura, Sim. você só vai arrumar problemas parecidos ou continuar sofrendo isso. E você não precisa mais. Então chegamos a uma coisa que para mim, né? Eu não tenho filhos, mas eu vejo muito isso. E eu não estou aqui para julgar pais e mães e avós e tudo mais. Mas o que acontece muito hoje em dia? Bom, primeiro que a informação é bombástica, né? E todos os ambientes hoje para consumo de alimentos são focados para a criança. Você entra numa loja de conveniência, todos os doces, chocolates e babá, tá tudo no alcance da mão das crianças. Isso é estratégia de marketing, isso é claro isso e tudo mais, porque aquela coisa, a criança não pede mais assim, eu queria isso. Não, ela vai, pega e leva para você, para a mãe, para o pai, ou o que seja, eu quero isso. Ela já tá com aquilo na mão. E o que acontece? A gente falou tanto aqui de suprir, né? A gente está falando de emocional, de emocional. Aí, vamos lá, vou dar uma situação aqui para vocês desenvolverem. Pai e mãe trabalham pra caramba, né? Então, os dois trabalham, a criança vai para a escola e a criança tem um período escolar, né? E ela tem um período com uma babá, e tudo mais, tá. Então ela tem, não assim, os pais não é que o pai não quer saber, é ausente, não é porque ele não quer ser pai, não é porque ela não quer ser mãe, é porque eles planejaram a vida de uma forma, então eles têm atividades regulares, diárias, que os ocupa demais, e tem uma criança nessa história. Aí, o que acontece? Essa criança vai... Você vê muito isso, crianças de 6, 7, 8 e menos, já com um sobrepeso assustador. Aí você vê ela com o sobrepeso assustador e aí você vai no restaurante, você vê ela enganando. Sim. Ela fica espalhando e fala, por que essa criança tem sobrepeso? Você está vendo ali, né? Está na mesa do lado, ali você está olhando, você vê, ela não está comendo, ela está espalhando a comida no prato, está enganando, a mãe falando, come, ele não comeu. Mas ela tomou 1 litro de Coca-Cola. Sim. Né? E aí você vai ver, ela é vítima.
ela é vítima e ela pode permanecer sendo vítima pro resto da vida. Por quê? O pai tá querendo, não, puxa vida, é o meu pouco tempo que eu tenho com ela, com a criança. Ai, eu vou fazer tudo que ela quer. Ah, ele tá ajudando? Não tá, né? Não. Não tá ajudando. Então, essa carga vai chegar lá na frente, né? Como eu falei, a conta chega. Sim. Né? E a gente tem um exemplo, essa coisa de é bem mental. O Eduardo, que está aqui nos ajudando, que está por trás das câmeras aqui, a irmã dele, simplesmente ela não gosta de alimentos, ela se recusa a comer certas coisas. Ela não é de ficar só comendo porcaria, mas ela não come arroz e feijão, não come as coisas básicas. Mas assim, já tentaram de tudo. Ele já me contou isso, já tentaram de tudo. Ela tá com 15, né, Eduardo? Tá com 15 anos. Magrinha e tudo mais, mas já tentaram de tudo. Ela tem alguma coisa nisso, ela já fez terapia, né? E já colocaram ela em várias situações para ver se encontra o que é. Até agora, nada. Sim. Entendeu? Então, o quão frustrante é para quem trata uma pessoa chegar para você, vocês conseguem detectar e ela não entende de jeito nenhum o que vocês estão colocando para ela. Não é aquela que nem você citou. Não estou perguntando daquela que fugiu e que não deu nem adeus, nem disse tchau. Ela simplesmente foi embora. Eu estou falando daquela que vira para vocês e fala assim, não, eu discordo. Não, isso não existe. Você está vendo, você está falando para ela, olha, ela fala, não, eu vou continuar e tudo mais, mas não é por isso. Que é a tal da negação. Como é que é driblar a negação? Sim. Você sabe que, por incrível que pareça, nunca chegou um cliente nosso que a gente atende para falar assim, não é por aí. Porque quem chega até nós já sabe que nós trabalhamos com isso. Então, tem muitas pessoas que vêm como curiosa do tipo, isso, eu quero entender a abordagem de vocês. Sim. E aí a pessoa se adapta ou não, quer dar continuidade ou não. Mas realmente falar, não é por aí... Assim, eu acho que deve ter sido uma só, mas foi num bate-papo bem aleatório com ela, não foi em atendimento de fato, né? Agora, essa parte que você falou da criança, nossa mente, ela está sendo formada ali, quando você é criança, né? Sim. Só que ali, aquela criança que está compulsiva e já está obesa, ela está sofrendo já, independente da idade dela, essas funções que a gente comentou no começo, que tem a ver com lá a força, o destaque, né, e a proteção. Ou essa criança, os pais não sabem, ela deve ter sido abusada, porque 8 em cada 10 pessoas que você conhece já foram abusadas, só que não contaram para ninguém. Ninguém sabe. Então, assim, ou ela já foi abusada, essa criança, os pais nem imaginam, e ela está já nesse processo automático de proteção, ou essa criança tem essa carência do pai e da mãe que trabalha o dia inteiro e a comida é uma dopamina. Sim. Que a dopamina da criança é o quê? Ser cuidada, ser amada. Tapar buraco. Não é só brincar. Tapar buraco, exatamente. Entendeu? Lógico. Então, ela vai tapar esse buraco, ou essa criança, como os pais já trabalham fora, pode ser que essa criança tenha muitas responsabilidades. Cuidar do irmãozinho mais novo, arrumar a casa, fazer a comida, lavar o banheiro. A mãe tem que chegar em casa, essa criança já tem que ter feito muita coisa. Então, tem uma pressão psicológica por uma criança que não está madura o suficiente para entender. Então, esse corpo ele já vai inchando, liberando o cortisol em excesso. Então, ela já vive as 3 funções. Não tem jeito, gente. Não dá. O ser humano... Tem gente... Hoje em dia, a gente com esse mundo louco que a gente vive, tem um monte de gente batendo no peito falando assim, eu sou autossuficiente. Não existe. Infelizmente, tem. Ninguém todo mundo precisa de atenção, precisa de autoconhecimento. De se conhecer e também de trocar isso. Né? Porque o grande barato, por exemplo, nós estamos aqui hoje. Nós estamos num processo de entrega. Vocês me estão me entregando um monte de conhecimento, um monte de experiências. Eu estou aqui estimulando vocês a falarem. Vocês estão me conhecendo melhor e tudo mais. Meu, é um grande barato isso. Sim. Né? E as pessoas, às vezes, se fecham, né? Entram numa casca e tudo mais. Aí não quero falar disso, não quero falar daquilo, blá. Aí, quando chega numa situação dessa, não sabe o que fazer. Aí pegando esse ponto que a Lilian trouxe, os 2 pontos. Quando é uma criança numa situação como essa, né? Sim. Que já está exercendo essas funções. Por isso que o nosso olhar, quando chega uma criança, a
a gente vê uma criança, né? O pai e a mãe citam, nosso olhar nunca é para a criança. Sim, Nosso olhar é claro, pros o pais, todo, é claro. para o ambiente. Claro. É Como eu falei, ele é uma vítima, né? Como que esses né? pais se relacionam entre eles, como que esses pais dão atenção. Tem várias coisas ali. Será que essa criança... Porque, por exemplo, trazendo esse ponto, né? Um pai e uma mãe que trabalham muito e deixam essa criança com terceiros, aumenta o risco de um abuso. Sim, claro. Aumenta o risco de não ter um cuidado, o olhar ali em cima. Então, tem várias coisas que a gente olha que é além da criança. E falando do ponto que você questionou ali, como que vocês tratam essas pessoas que elas não enxergam? É como a Lilian trouxe. São poucos os casos, mas o que acontece é uma resistência, sim, uma negação de primeiro momento, e por perfis muitas vezes serem mais fechados, ou que a pessoa realmente não quer olhar porque dói olhar para aquilo, ela não quer, então ela meio que joga uma cortina de fumaça para levar para todos os outros pontos. Sim. E muitas vezes lá no 5º, no 6º, no 10º atendimento, que a gente pega algo ali que tá aqui, um ponto aqui importante que vai linkando com muitas coisas. Então, muitas vezes não é no início, precisa de um certo tempo, porque essa pessoa não quer mesmo expor aquilo, tem uma resistência, não quer trazer, e a gente vai investigando por meio de perguntas. Mas se ela não traz, não tem como a gente saber. E muitas vezes tem pessoas que sustentam isso, assim, até quando eu tive uma cliente, por exemplo, que eu tive uns 5 atendimentos sem eu entender direito o que tinha ali. Até um dia que ela marcou uma sessão de emergencial, e naquela sessão ela estava, assim, no extremo de algumas coisas. E ali se revelou muitas coisas que ela vinha segurando e que foi linkando com outras falas muito soltas, mas que não dava para entender direito o que realmente estava pegando, o que estava doendo, o que tinha ali. Então, mas aí eu vou te falar uma coisa. Eu gosto muito dessa coisa de provocar as pessoas. E vocês, como mulheres que estão tratando mulheres e tratando da emoção, né? Então, vocês estão lá numa sessão, legal, tal, e tá legal. Só que vocês estão percebendo isso, que a gente está falando aqui agora, que a pessoa não quer falar. Só que assim, vocês têm que ser, mesmo que sutilmente, eu não estou falando que vocês ficam botando o dedo na cara, você tem que falar, não é assim que vocês trabalham, com certeza. Mas vocês têm que... Sim. Vocês têm que minar, né? Vocês vão lá, sabe, água mole e pedra dura, tanto Sim. bate até que fura e vai. Vocês vão lá, vocês vão cutucar. Vocês já se depararam com um caso de ter uma explosão emocional, explosão mesmo. Quando eu digo explosão eu não quero falar nisso, e começa a chorar a pessoa de repente, ela entra em erupção na frente de vocês, assim, ó, pum, ela dá aquela enlouquecida, depois ela até se desculpa e tudo mais, mas teve aquele momento da pessoa realmente perder a cabeça numa sessão, porque você está cutucando assim, e ela não quer, aquilo dói, aquilo machuca, como você acabou de dizer, Amanda, e tudo mais, aí ela vem, pum, explode, pá, dá aquela enlouquecida, e depois, na hora que respira, fala assim, caramba, o que eu acabei de fazer? Poxa, me desculpa, tá. Vocês já se depararam com essa situação? Não? Não, de explosão conosco, não. No atendimento... Não, com ela mesma, dentro do atendimento. Ela fala, não, mas eu não quero falar disso, porque... E de vocês terem que contê-la. Sim. Né? Já teve ao contrário, na verdade, né? Da pessoa começar... Porque, assim, como a gente trabalha com perfil e a gente sabe que existem padrões comportamentais para ter a obesidade, para existir a obesidade na vida da pessoa, então a gente já sabe mais ou menos algumas feridas. Então a gente estimula essas feridas. Igual você falou, eu gosto de instigar. Sim. É isso, a gente faz isso em atendimento. Então, se a gente começa a fazer isso e a gente vê que a pessoa dá uma esquivada, ou se a pessoa até começa a falar, só que ela traz aquilo pra gente como se fosse normal na vida dela. E aí a gente vai... É uma troca, igual a gente tá fazendo aqui, ó, um bate-bola. Sim. Você já pensou em olhar assim? Mas isso aqui, ó, é por esse caminho. Tá. Isso aqui, ó, é absurdo. Aí a gente vai trazendo, aí a pessoa desaba. Eu jamais imaginava que era isso, meu Deus do céu. Aí ela entra em desespero por descobrir alguma coisa, assim, abominável que estava acontecendo com ela, que para ela estava tudo bem, estava normal, e ela achou que nem tinha nada a ver com o que ela estava indo buscar.
Isso já acontece com frequência. Ah, tá. Beleza. É uma forma mais tranquila, né? E Esse encontro consigo mesmo é uma coisa legal. Só que assim, é legal. Nesse ponto, pá, ela encontrou, falou, caramba, é isso e tudo mais, tá. E aí ela vai ter que ter a percepção, e vocês vão ajudar nisso, que ali começa o processo. Né? Quando ela enxerga, beleza, puxa, demos um grande passo. Só que agora que começa o processo. Agora isso, você vai ter que pensar nisso quase que diariamente, né? Ou diariamente, para quê? Para que você entenda que isso não pode te atrapalhar. Porque o problema, eu acho que ele tem que, para você combatê-lo, ele tem que estar presente. Ele tem que estar presente. Você tem que estar olhando para ele e falar assim, é o que eu não quero. Então, eu acho que eu tenho uma coisa também que eu tento, pelo menos, praticar na minha vida. Dizer não é de uma inteligência, né? Dizer não é muito inteligente dizer não. Né? Porque é onde você se recicla, é onde você evolui. Ai, tá tudo bem, tá tudo ótimo, que maravilhoso. Puxa, minha vida é incrível, blá, 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 blá. Quem não tem preocupação nenhuma não evolui. E linkando com as pessoas do emagrecimento, os perfis que a gente sabe que tem excesso de peso são os perfis que têm mais dificuldade de dizer não, com medo de desagradar. Exatamente. Porque como eles têm uma carência muito grande, eles têm medo de desagradar. E o gatilho deles, inconsciente, se eu desagrado, se eu digo muitos nãos, as pessoas se afastam. Se as pessoas se afastam, eu fico mais carente. Eu me sinto mais abandonado. Então, Pioro a minha situação. Eu digo sim para todo mundo e vários nãos para mim, mas eu estou ali sempre tendo as pessoas por perto, mesmo que por migalhas emocionais, mas para que de alguma forma eu me sinta inteiro naquilo ali. Agora você falou um negócio, Amanda, que eu vou falar uma coisa. É uma coisa que tá todo dia na minha cabeça. Nós trabalhamos aqui com internet e tudo mais, tal, fazemos várias coisas. Mas, cara, migalhas emocionais, né? A gente está caminhando aqui para um encerramento, mas migalhas emocionais. O distanciamento da persona, da nossa e também das pessoas em volta, está tornando a gente um pouco mais tolerante. E a gente não tem que aceitar migalha. Ninguém vive de resto. Né? E aí o que acontece? A pessoa que está contente com isso, aí vai fazer o quê? Que nem você falou, vai para pornografia, vai para o alcoolismo, mas também vai enfiar a cara aí, não aqui para dentro. Sai mais. Aí o que acontece? O que tem aqui o tempo todo? Oferta. Você está 90% do tempo que você está aqui está sendo oferecido para você alguma coisa. Aí estamos falando de emagrecimento, não podemos deixar de dizer que remédio, fórmula milagrosa, chazinho de gengibre com abóbora, com maracujá, limão, mel e lá. Menos 5 quilos. Esta semana você vai emagrecer 15 quilos. Todas as poções mágicas possíveis para quem está aceitando migalha. Pelo amor de Deus. Qualquer chazinho é um caminhão de soluções. Qualquer chazinho é um caminhão de soluções. Só que nessa fala que você está colocando aqui pra gente é engraçado porque isso a pessoa sabe que não funciona. As pessoas sabem que não funciona. Sabem, lógico que Elas sabem. Sabem. Eu mando todo dia uma fórmula milagrosa pra Fabiana. Todo dia. Ela é impecável, assim. Eu olho pra barriga dela, me dá uma irritação imensa. Eu falo, Fabiana, caramba, cara, que chato. Ela falou assim, você não tem que olhar pra mim, você tem que olhar pra sua. E ela não é a chata que fica falando, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Eu falei assim, mas você treinou? Ela falou, eu treino todos os dias. E eu não como que nem uma alucinada e aí eu falo, cabeça forte, né? Agora eu vou falar pra ela, porque agora eu conversei com vocês e falar assim, cabeça forte, maravilhosa. Cabeça forte. Mas, não é o treino, é a cabeça que é forte. Mas é aí que entra a parte do perfil. Provavelmente, a Fabiana, ela não deve ter esse perfil comportamental que nós trabalhamos. Que é o do sobrepeso. Ela não tem. Ela não se enquadra nem nada do que a gente conversou aqui. Não se enquadra em nada. E outra coisa,
sabe o que eu acho? Ela, por exemplo, que é um exemplo que está do meu lado, é fácil de falar dela. Assim, ela tem uma linha. Não que ela não tenha traumas, ela tem os traumas dela, ela tem as preocupações dela, ela tem, né, um monte de tarefas, ela tem academia para cuidar, ela é uma pessoa que tem uma dinâmica tal. Então não é uma pessoa isenta de problemas. Sim. Mas não é não ter problemas, é como você os enfrenta. Né? Exato. Às vezes ela tá super fragilizada, né? E ela vem assim, eu percebo e tudo mais. Eu já fui um cara mala pra cacete, meninas. Mala, chato e tal, porque eu não queria que ninguém me trouxesse problema. Mas era advogado. Então, não me traga soluções. Não me traz coisa para me causar aborrecimento e tudo mais. E eu fazia isso nos meus relacionamentos. Entendeu? Então, eu era o cara até meio um ranzinza, sabe? Ah, não, para. Eu queria ficar afastando, né? Então, lógico, com 57 anos, ou você é um burro velho ou você evolui, né? E isso nessas transformações, é aquilo que a gente falou lá atrás. Quem chegou? Chegou uma pessoa que se enquadra na minha mudança, né? E eu estava negando. E eu vou te falar um fato. Eu, como bom desequilibrado, um belo dia, vou tretar com alguém hoje. Não importa quem seja. O primeiro que cruzar meu caminho vai tomar uma sapecada e tal. Vem quem? Vem Fabiano. E eu rosnando, que nem um cachorro bravo. E ela assim, ó. Já acabou? Né? Por que tudo isso? O que está acontecendo? Aí que tá. Ela não era a razão. E ela não aceitou ser a razão. Ela não aceitou nada. Ela falou, vamos fazer o seguinte, eu vou, na hora que você parar com essa maluquice que você está querendo entregar, eu volto. Ou você vai. Mas neste momento, não vou comprar isso aí que você está querendo vender. Ela não mordeu a isca. Não vou comprar o que você está querendo vender. Tá bom? Beleza? Tá? Beijo. Onde você vai? Onde que eu vou? Eu vou para um lugar mais tranquilo. Porque eu não posso ficar aqui, porque se eu for responder à altura, não vai ser bom, nem para você, nem para mim. Falei, não, por favor, não vá. Nunca mais tivemos uma briga. Isso tem mais de 2 anos. Nunca. Né? Por quê? Porque tem hora que alguém tem que virar para você e falar assim, dá uma segurada, né? Né? Amarra isso aí. E aí entra a inteligência emocional, que às vezes você tem que saber que alguém tem isso mais do que você e você tem que acatar inteligências. Né? Poxa vida, a pessoa aceita que tem gente muito mais equilibrada que você. Aceita que você pode ser ajudado. Aceite. Né? A gente tem que aceitar gente bem intencionada. É que nem escolher amigo. Né? Parentes não, porque você não vai escolher teu irmão, mas amigos. As pessoas hoje em dia, elas estão escolhendo amizades por posição. Por posição, não, eu quero ser amigo dele por causa da posição. Exato. Eu, graças a Deus, eu venho de uma geração que eu escolho meus amigos pelo caráter. E me afasto pelo mesmo motivo. Eu não quero gente fraca moralmente perto de mim. Sim. Né? E acredito que vocês também fazem esse tipo de escolha. E não acredito em acaso. É que nem vocês. Você estava num momento e num lugar na sua vida, você em outro, aí vocês se encontram e falam assim, opa, conectou. Ideias que estão indo na mesma direção. Vamos fazer um negócio junto? Vamos, isso não é acaso. Exatamente. Isso não é acaso. Tá? Não tem como. Então, as pessoas têm que parar, né? De pensar que, ai, meu Deus do céu, a minha autoestima é o espelho. Não é. E aí eu quero que vocês façam joguem assim, botem luz nisso, dessa diferença gritante e gigante que as pessoas muitas vezes não percebem
daquela autoestima visual e daquela autoestima emocional, né? Pra gente não entregar tudo aqui também, né? Não vamos entregar tudo, vocês vão ter que voltar e a gente vai ter que falar muita coisa. Então não vamos ficar entregando tudo de uma vez. Então, são coisas muito diferentes e, infelizmente, hoje, a autoestima visual, ela é muito presente na vida das pessoas, né? As pessoas estão muito mais preocupadas, porque a gente está falando de emagrecimento, a pessoa só vai pensar na autoestima quando ela estiver na frente do espelho. E eu falo por mim. Eu falei para vocês aqui que eu não fico sofrendo com o espelho. Eu gosto da minha barriga? Claro que não. Não gosto dela. Né? Não tenho nenhum afeto por ela. Só que ela não fica me deprimindo. Você é um barrigudo. Não, ela não fica me deprimindo. Eu me sinto muito mais abatido e chateado quando eu não consigo fazer uma coisa que eu estou muito afim de fazer e de fazer bem. Né? Exatamente. Quando meu peso me limita, me trava e meu coração vai a 1000 e eu não consigo continuar fazendo aquilo, tendo aquele rendimento que eu gostaria de ter. Isso me machuca. Sim. O espelho não. Então, eu consigo aí pelo menos uma partezinha de mim é mais a minha autoestima emocional me afeta mais, mesmo que eu não esteja combatendo. Não é o espelho que vai me judia, não é o espelho que me machuca. Então, para a gente começar a dar um desfecho para o nosso papo aqui, eu queria que vocês colocassem um pouco disso. Completando o que você falou, né? A atualidade fez com que a autoestima externa, unha, cabelo, cílios, botox, massagem, cirurgia plástica, fosse o que importasse hoje nas mulheres, principalmente, né? Agora tá pegando um pouco os homens também, mas mais nas mulheres. Bastante. Só que tudo isso tá escondendo o famoso pão bolorento, né? Por dentro, né? Que é a verdadeira autoestima, é a autoestima de, mesmo que a sua unha não esteja feita, você vai fazer o podcast, você vai no happy hour, você vai conversar. A verdadeira autoestima é aquela que você se posiciona num relacionamento narcisista, que é aquela que a gente escuta muito isso, Wander. Infelizmente, 2024, a gente ainda escuta muito isso. Meu marido não deixa eu ir pra academia. Então, assim, isso é falta de autoestima. É você virar e falar assim, olha, não estou te dando uma opção. Não é uma opção eu ir para academia ou não ir. Eu simplesmente vou, é o meu corpo, é a minha rotina. Então, a autoestima é isso, é posicionamento. É como que você se mostra para o mundo. Sim. Como é que você permite que as pessoas te tratam? Como é que você deixa com que as pessoas te humilhem e você... Não, é o jeito da pessoa. Quieto. Essa é a verdadeira falta de autoestima, Sim. que é o que a gente... Eu diria que é o carro-chefe, a gente não vai entregar tudo, mas eu diria que é o carro-chefe do tratamento. Você diagnosticar o emagrecimento e você impulsionar essa pessoa a desenvolver posicionamento e autoestima. Sim. Independente da unha e do cabelo. Fique onde te fazem bem, né? E se não houver solução para isso, continuarem te fazendo mal, sai dali. Né? Sai dali. E quando você percebe uma pessoa com autoestima alta, você vê que é uma pessoa que ela tá vivendo no seu recurso, ela tá se posicionando, ela tá bancando decisão, ela tá... E pode perceber que essas pessoas, elas ficam até mais bonitas mesmo, né? No sentido da palavra bonita mesmo. Elas ficam mais belas. Por quê? Porque elas estão seguras, com confiança, com autoestima, de que o que eu falo está sendo ouvido, pode não ser acatado, mas está sendo ouvido. Os lugares que eu entro, eu sou respeitada, eu consigo buscar valor nas minhas relações, eu consigo buscar reconhecimento. Então, tudo isso vai influenciando essa autoestima aí. Claro. Eu acho assim, como a Lilian bem disse, é uma coisa que ela faz todos os dias. Gente, sorriam. Levantem da cama, escovem os dentinhos, sorriam para vocês mesmos e saiam do banheiro sorrindo e distribuam isso. Por quê? Porque, assim, é uma troca mesmo, né? Se a gente atrai o que a gente emana, né? E quando você falou muito, muito bem colocado, aquela coisa assim, você não vai fazer isso.
Peraí, gente, não é bem assim. Não é voz de comando. Eu não sou aquele cara que fica falando do empoderamento e babapá, que eu Nem acho nós. isso meio chato, né? Vocês que eu acredito que não também, não é empoderamento, né? Porque senão, empoderamento sem controle gera distanciamento. Só que se você tá Né? precisando ser empoderada, por que você tá precisando ser empoderada? Exatamente, eu tô querendo. uma coisa errada aí. Exatamente. Mas vamos lá. Você é casada, Namoro. namora. Então tá. Nós três aqui temos relacionamentos, né? Nós três temos relacionamentos. E aí, assim como temos relacionamentos, também temos atividades, né? Temos tudo. O teu marido tem atividade, o teu namorado tem atividade, meu namorado tem atividade, todo mundo tem as suas ocupações. Então, me digam se concordam comigo para a gente encerrar esse papo. Relacionamentos são 3 vidas. Você tem a sua, eu tenho a minha e nós temos a nossa. Da sua, você tem que cuidar muito bem. Da minha, eu tenho que cuidar muito bem para que a nossa seja harmônica e cuidemos dela juntos. Sim. Isso. Né? Se a gente entende isso, fica bem mais fácil. Por isso que existem os objetivos e os sonhos de um, os objetivos e os sonhos de outro, e juntos os objetivos e sonhos do casal. Exatamente. Onde eles, em algum ponto, eles vão se encontrar. Assim. Mas entra no que você falou no meio do nosso podcast aqui, que é a pessoa tem que estar bem, né? Porque se eu não estiver bem comigo mesma, se eu sempre fui, comecei a namorar com você hoje. Sim. Eu sempre fui insegura. Aí eu comecei a querer olhar seu celular, não deixar você ir pra academia. Então eu deposito toda a minha carga energética e emocional negativa em cima de você. Sim. E as pessoas, elas misturam muito intimidade com limite, com falta de respeito. As pessoas pensam que, eu sou sua namorada, então eu posso falar pra você não colocar essa camisa preta? Opa, peraí. Não. Você só vem até aqui, ó. A gente dorme junto, mas daqui pra cá você não pode passar. Exatamente. E as pessoas perderam E outra esse coisa, senso. a pessoa que tem essa insegurança toda, atrai predador pra caramba. Muito. Atrai muito predador. Por quê? Porque tem o cara que está observando que ele quer a insegura para ele montar em cima. Claro. E assim como tem mulheres também. Vida energética. Exatamente. O frágil atrai predador, que é o que acontece. No mundo, nós somos, por mais que sejamos racionais, entre aspas, que nem sempre somos tão racionais assim, né? Principalmente em alguns níveis aí, outras pessoas, claro. Mas assim, o leão vê um grupo de hiena, ele não vai naquela que está esperta, ele vai ver aquela que está mancando e fala, aquela ali vai ser mole, vou gastar menos energia para pegar. E se o animal for maior que ele vai no machucado, ele não vai no que está fortão, que vai olhar para ele e falar assim, leão, sai daqui. O reino animal é um exemplo. Daqui. Exatamente, sai daqui, né? Então, a gente desenvolve, né? A gente desenvolve nosso potencial a qualquer momento. Estejamos fortes ou fracos, é possível, né? Então, o que eu posso dizer para vocês aqui, para não entregar tudo e a gente ter um retorno triunfal de vocês aqui para falar de temas um pouco mais específicos, eu vou dizer parabéns, acho incrível o que vocês estão fazendo, acho que vocês vão bem longe fazendo o que vocês estão fazendo. Por quê? Porque o mundo está abrindo essa porta para vocês. E vocês saibam, vocês vão ser copiadas. Sim. Vai mais gente querer fazer isso dentro da gestão, dentro da educação física e tudo mais. Eu tenho uma amiga queridíssima que trabalha com ginástica holística, até falei para a Lilian na última vez que a gente conversou. Ela está cuidando de pessoas que têm mais idade, com uma atividade que não exige equipamento e tudo mais, mas com certeza mexe com mente. Por quê? Porque a ginástica holística, ela te dá exercício simples que você faz com uma bola, com um taquinho, tá tudo aqui. Que a pessoa sente o resultado muito mais mental, porque ela não tem progresso físico. Ela tira uma dor. E quando você tira o foco de uma dor, a tua mente está mais saudável. Com certeza. Né? Porque se você tá com a mente fraca, você mexe o ombro, dói aqui, dói aqui, dói aqui. Aí você fica focada naquilo e você só piora a sua condição emocional.
Então, ela tá cuidando de pessoas já mais idosas e tudo mais, o negócio dela não para de crescer. Por quê? Porque ela tá tratando sim de mentes. Né? Tá tratando de mentes sim. E é com legal esse certeza. trabalho dela porque relacionaram a ficar velho, né? Idoso com doença. Exatamente. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Você ficar debilitado. Exatamente. E realmente é Nós viemos de maravilhoso. um mundo que a grávida era doente. É. Né? A grávida, ela, Se nossa, tem alguém que tá forte, é grávida. Pô, meu, tá gerando uma vida, ó. Tem que estar totalmente tranquila, né? E aí, continuando com a brincadeira da grávida, eu que estudei direito, o tal do puerpério, o estado puerperal, outro dia entrevistei uma doula aqui, que é amiga minha. Meu, o que é mais emocional, né? Você ter um filho. Nossa. Pô, pelo amor de Deus, eu não tenho filho, mas eu tenho um monte de criança, filho dos meus amigos, minhas sobrinhas, que eu vi crescer, ajudei, um monte de coisa, amo pra caramba e tudo mais. Eu não tive a função paterna, mas eu acho um barato, eu amo criança, né? Hoje a única criança que eu tenho que faz o que quer de mim é a Gaia, né? É um shih tzu, né? Que anda em cima de mim, me acorda, lambe minha cara, faz o que quiser de mim. E antes dela chegar, eu falei assim, olha, tem regras aqui. Duraram uns 40 minutos as minhas regras. Ela quebrou todas e tal. Eu sou um pai permissivo pra caramba, mas amo loucamente. Sim. Mas assim, eu olho pra ela assim, ela fala, não fiz coisa errada. Entendeu? Ela me respeita. Sim. Isso é importante. Meninas, espetacular, incrível. Um papo ótimo, que eu já previa que seria, porque é uma coisa que eu gosto de falar e vocês amam falar, né? Também. Então, que seja prosperidade pura para todos nós, né? Para vocês, para mim, para o nosso querido Eduardo ali. E vamos ter vocês de volta. 88 está sempre aberta para vocês. Também temos outras coisas que fazemos, que se vocês precisarem da nossa ajuda, estamos aqui para dar esse suporte onde a gente puder. Beijo, Lisete, querida, que trouxe a Lilian pra gente aqui. Você é uma querida, linda, amo você. E assim, vamos para cima, vamos para frente. Façam as considerações finais de vocês para que a gente siga o dia. Porque apesar de hoje ser uma sexta-feira, o programa vai para o ar na terça. Hoje é uma sexta-feira, mas a vida não para. Exato. Né? Não tem essa de sextou com a gente. Primeiro, queria agradecer a oportunidade, o papo que deixou a gente totalmente à vontade aqui. E deixar o recado para as mulheres aí que estão nessa batalha de que talvez elas estejam lutando a guerra errada. Então, é muita energia para um foco que, na verdade, deveria ser natural. Sim, Né? sim. Como, por exemplo, você cuidar do seu corpo e se alimentar, deveria ser natural, não deveria ser um esforço. Né? Então, é muito importante a gente olhar para esse lado do autoconhecimento, porque não só o emagrecimento vai ser resolvido, mas todas as outras áreas da vida. Sim, boa. Excelente. Faço minhas palavras a Lilian, agradecer o convite, a oportunidade de a gente poder falar para mais pessoas, né, sobre o que a gente tem tanto estudado e trabalhado. E a gente tem visto esses resultados na prática ali, nos nossos clientes. Então, isso para a gente nos motiva mais a continuar nos melhorando, trabalhando e falando cada vez mais. E é isso, a gente tem esse grupo de apoio, a gente trabalha tanto em grupo como no individual, com esse objetivo. O foco a gente não trabalha somente emagrecimento, a gente tem essa frente de emagrecimento, mas é como a Lilian falou, é todo um contexto, toda uma situação que a gente vai trabalhando e investigando, porque o emagrecimento, assim como uma doença crônica, uma doença que apareça, uma dor que apareça, tem ligação emocional. E é isso que a gente trabalha, e está justamente todas essas problemáticas e complexidades que a gente pincelou um pouco hoje aqui. Ó, eu já ia me despedir aqui, mas quando vocês fizeram essa exposição final, eu sou um cara inquieto e totalmente da comunicação, eu vou contar um casinho aqui pra gente encerrar. Esses dias eu vi uma entrevista uma entrevista não, eu vi um fragmento da entrevista do Dr. Ray. Né? E, cara, ele Nossa, deu eu era fã dele antes. Então, mas ele deu uma paulada que é totalmente conectada com vocês, por isso que eu vou dar o exemplo. Gente,
eu vou falar isso aqui agora, que quando eu falei, eu me senti até assim, caramba, que força que tem isso. E ele não vai dar mais entrevista. Ele deu essa, se expôs, e não vai dar mais. Ele virou e falou assim, gente, eu parei de beber em tal época, eu parei de fazer isso em tal época, papá. Me cuidei pra caramba pra poder exercer a minha atividade. Né? Me cuidei, porque eu não bebo, eu não fumo, eu faço exercício, papapá. Ele é cirurgião plástico. Cirurgião plástico. Aí falou assim, mas olha, e tive um câncer muito sério, muito brabo, que me assustou e tudo mais, papapá. E aí ele vira e fala assim, cuidem das suas emoções. Porque eu era um cara muito estressado e tudo mais. Eu fazia 7 cirurgias por dia, 6 dias por semana, ajudando pessoas, porque também ele é um cara... Para mim, eu também sou muito fã dele, porque assim, das 7 cirurgias que ele fazia por dia, 3 ou 4 eram de graça. Sim. Pro bônus. Exatamente. Cuidando de pessoas, ganhando muito dinheiro com as outras, mas fazendo muita coisa com... Ele era humano até demais. Exatamente, humano até demais. E aí, uma doença pegou ele. Ele falou assim, eu cuidei muito do meu corpo, mas eu não cuidei da minha mente. Eu deixei o meu trabalho me consumir de uma forma que eu desenvolvi uma doença gravíssima que me assustou, que eu estou combatendo e que eu pretendo vencer. No entanto, não foi cuidando do corpo que eu fiquei doente. Foi não cuidando da mente que eu fiquei doente. Exato. Entendeu? Então, Dr. Ray e as meninas aqui estão no mesmo caminho. Né? Gente, muito obrigado a vocês, foi sensacional. A 88 Rockets, como sempre, grata a pessoas, autoridades em suas matérias, venham até aqui para me ensinar. E, meninas, vocês que já são do grupo delas, e sejam generosas como elas. Aquela pessoa que está do teu lado e que você percebe que está com essa fragilidade, faça com que ela entenda esse seu passo, né? E leve. Eu acho que ser amigo é convidar, né? Para fazer companhia em atitudes positivas, né? Então, essa galera aí que está percebendo nos seus núcleos e tudo mais, que existe alguém que está precisando muito mais cuidar das emoções do que o próprio corpo, aí, ó, olha as meninas aqui para ajudar. Então, muito obrigado mais uma vez. A 88 fica por aqui e voltamos logo com mais uma autoridade e também com Lilian e Amanda. Amanda agora vai dar uma passeada lá, ver a família e tal, não sabemos quando ela volta, mas ela volta. Gente, muito obrigado. Fui.